Hoje, nós vamos resolver mais um problema clássico envolvendo árvores binárias, o problema sem do LeetCode, sem tree. Esse problema é ótimo para reforçar dois conceitos muito importantes: como percorrer duas árvores simultaneamente e como pensar de forma recursiva quando estamos percorrendo essas árvores. Vamos direto ao ponto e entender o enunciado então. O enunciado nos diz que, dadas duas árvores binárias P e Q, escreva uma função que determine se elas são estruturalmente idênticas e possuem os mesmos valores em cada nó correspondente. Ou seja, a estrutura da árvore e os valores de cada nó devem ser os mesmos. Se qualquer uma dessas condições falhar, as árvores não são consideradas iguais. Como já citado anteriormente, nos outros vídeos sobre árvores binárias aqui do canal, a forma mais comum de percorrer árvores binárias é utilizando recursão. Portanto, para resolver esse problema da forma mais simples, a gente vai utilizar uma função recursiva que vai percorrer ambas as árvores ao mesmo tempo e comparar todos os nós dessa árvore. Então a gente vai ter um caso base ou caso de parada, que é basicamente verificar se os dois nodos que nós estamos são nulos. Caso eles sejam nulos, a gente pode retornar true. Caso contrário, a gente vai verificar o valor do nodo no qual a gente está. E se eles forem diferentes, a gente pode parar a execução ali mesmo e retornar false. Então, utilizando essas duas árvores de exemplo, nós vamos iniciar pelo nó raiz, que é o nó 10. Nesse caso, as duas árvores, como a gente já consegue ver aqui, elas são iguais. Começamos no nó raiz, que é o 10. Verificamos se os dois são nulos. Eles não são nulos, portanto, vamos para a próxima verificação, que é verificar se eles são iguais. Sim, eles são iguais. Portanto, a gente precisa agora verificar a subárvore à esquerda e a subárvore à direita. Então, a gente vai fazer duas chamadas recursivas que vão basicamente fazer essa mesma verificação e executar esse mesmo trecho de código. Então, inicialmente, a gente vai verificar o set. Esses dois números, esses dois nodos, no caso, eles não são nulos. Portanto, a gente verifica se eles são iguais. Sim, eles são iguais. Então, a gente pode verificar os filhos à direita e à esquerda, mais duas chamadas recursivas. Então, a gente vai fazer a mesma verificação aqui para esses dois nodos. Isso também vai dar true. E chegando aqui embaixo, a gente vai chegar em dois nodos nulos que vão nos retornar true. E a execução recursiva ela vai parar. Portanto, a gente vai começar a desempilhar chamadas dessa call stack. E nesse momento, a gente vai resolver, no caso, esse nodo aqui como true, vai desempilhar mais uma chamada da call stack. E isso vai fazer com que a gente verifique esse lado aqui. Verificando esse lado aqui, isso vai resolver como true, e então a gente vai ter resolvido toda essa subárvore aqui, nesse momento. Então, a gente sabe que essa subárvore à esquerda do nó raiz, ela é idêntica. Agora, a gente vai começar a execução recursiva da árvore à direita, que vai fazer basicamente a mesma coisa. E no momento em que as duas subárvores, tanto a da esquerda quanto a da direita, estiverem resolvidas, o nó raiz vai resolver o valor dessa subárvore e nós vamos terminar com true como resultado final. Portanto, a gente vai ter comparado todos os nós dessas duas árvores binárias e garantido que elas são iguais. Agora, para fins de exemplificação, eu fiz com que essas duas árvores elas não sejam iguais. O nodo que difere é o primeiro nodo à esquerda do nó raiz, que na árvore da esquerda tem o número 7, o valor 7, e na árvore da direita ele tem o valor 6. Nesse caso, nosso algoritmo ia verificar aqui, esses dois nodos eles não são nulos, eles são iguais, então a gente faz a abertura recursiva à esquerda e à direita. Ao fazer essa verificação aqui e comparar o valor desses dois nós, o algoritmo iria identificar que esses dois nodos têm um valor diferente. E nós iríamos retornar false
e nesse momento a execução do algoritmo ela seria parada e a abertura da árvore à direita ela nem iria acontecer. Portanto, essa solução ela acaba sendo bastante performática também. Então, agora que a gente tem um entendimento bastante sólido da teoria por trás dessa solução, eu acredito que a gente pode ir direto para o código para fazer a implementação dessa solução em TypeScript e depois submeter ela no LeetCode para ver se ela realmente resolve o problema de comparação de duas árvores binárias. Como eu citei anteriormente, a primeira coisa que a gente tem que garantir aqui é que esses dois nodos não são nulos. Caso os dois nodos forem nulos, nós podemos já retornar true aqui, porque significa que a gente chegou ao final das duas árvores. Caso um desses dois nodos não seja nulo, ou no caso os dois não sejam nulos, nós temos que garantir que esses dois nodos eles não são diferentes, porque caso eles sejam diferentes, nós podemos parar a execução e retornar false. Então, caso nosso algoritmo não entre nesse if e nem nesse, significa que os dois nodos são iguais. E quando os dois nodos são iguais, o passo seguinte é basicamente verificar que a subárvore à esquerda e a subárvore à direita também são iguais. E para fazer isso, nós vamos fazer uma chamada recursiva para os nodos da esquerda e da direita. E o resultado dessa função vai ser basicamente a verificação dos nodos à esquerda e à direita do nodo no qual a gente está. Portanto, aqui eu posso simplesmente retornar isSameTree. E isso, em teoria, resolve o nosso problema e verifica se as duas árvores são iguais. Então, recapitulando, verificamos que os dois nodos não são nulos. Caso os dois sejam nulos, nós retornamos true. Depois disso, a gente garante que eles são iguais, então se eles forem diferentes, nós paramos por aqui mesmo e retornamos false. E se eles forem iguais, nós seguimos essa lógica de abrir à esquerda e à direita. Portanto, um exemplo aqui seria, verificamos o 10. Os dois 10 aqui, tanto do P e do Q, são iguais. Portanto, agora a gente vai verificar isso e depois isso aqui. Então, verificamos recursivamente tanto a subárvore à esquerda quanto à direita. Colando isso aqui no LeetCode e submetendo, nós vamos ver que isso resolve o problema e, inclusive, resolve com uma performance bastante satisfatória, visto que a gente faz esse early return aqui, garantindo que caso a gente encontre qualquer nodo que não é igual, a gente vai parar a execução por ali mesmo e retornar false, dizendo que a árvore não é igual. Então, com isso, a gente consegue concluir que esse problema é uma ótima forma de exercitar a lógica recursiva, entender como comparar estruturas de dados complexas, como árvores binárias, por exemplo, e a recursão aqui ela é essencial porque mostra que percorrer duas árvores binárias ao mesmo tempo pode ser bastante simples e eficiente. Se tu curtiu esse vídeo, dá uma olhada nos outros vídeos anteriores aqui do canal, onde a gente aborda com mais detalhes a implementação de árvores binárias e inclusive alguns outros problemas como profundidade máxima de árvore binária e validação de BSTs. E, enfim, o código completo dessa solução está lá no GitHub e o link vai estar aqui na descrição. Por hoje é isso, até a próxima.